E o Vitória está com o passaporte, está com a sua vaga mais que assegurada e carimbada para jogar mais uma temporada na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, jogando em Salvador, no Barradão, para um público presente de 30 mil rubro-negros. O Vitória venceu o Fortaleza num confronto de leões. O Leão da Barra levou a melhor. Vitória 2, Fortaleza 0. Vitória chegou aos 45 pontos pela primeira vez. Olha só, pela primeira vez o Vitória na parte de cima da tabela, na 10ª colocação, com 45 pontos, com a sua vaga assegurada e carimbada na Série A do próximo ano. Vitória que ficou 17 jogos dentro da zona do rebaixamento, foi lanterna do campeonato, mas conseguiu se superou as próprias limitações e faltando 2 rodadas para o término da competição, já está livre de risco de rebaixamento. Agora é só alegria, o Vitória está com a sua vaga assegurada para mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Vitória 2, Fortaleza 0, e de quebra tem um dos artilheiros do campeonato, Alejandro, dividindo a artilharia com 13 gols ao lado de Yuri Alberto do Corinthians. Falando no Corinthians, o Corinthians venceu o Criciúma por 4-2 de virada, hein? Corinthians 4, Criciúma 2, com um gol aí de Yuri Alberto aí, que fez 2 gols e é um dos artilheiros do campeonato ao lado de Alejandro do Vitória. O Bahia, após 7 jogos sem saber o que ia vencer, venceu de virada o Cuiabá por 2-1. Bahia 2 e o Cuiabá já rebaixado apenas 1. O Flamengo deu um susto na torcida, mas venceu o Inter por 3-2. Após abrir 3-0, aí o Inter chegou pertinho ali, mas no final Flamengo 3, o Inter de Porto Alegre apenas 2. Lembrando que o Palmeiras, no confronto direto com o Botafogo, perdeu por 3-1. E o Juventude venceu a equipe do Atlético Mineiro por 3-2. O Juventude fez 2-0, cedeu empate, mas conseguiu fazer o gol da vitória. A equipe do Fluminense empatou com a equipe do Atlético Paranaense em 1-1, mesmo placar de Cruzeiro e Bragantino, também 1-1. O Vasco da Gama ficou no empate de 2-2 contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. O Grêmio chegou a 44 pontos, está ali a 1 ponto de confirmar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense chegou a 40 pontos. Olha só, o próximo jogo do Fluminense é contra o Cuiabá, o já rebaixado no Maracanã. Se a equipe do Fluminense vencer o Cuiabá e o Bragantino, que vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, caso aconteça ali um empate e o Fluminense vencer e o Flamengo vencer o Criciúma, aí o Fluminense com 43 pontos vai estar livre do rebaixamento, porque os seus concorrentes só podem chegar a 41 pontos. Porém, se a equipe do Fluminense vencer o Cuiabá e a equipe do Criciúma empatar com o Flamengo, aí o Fluminense não vai estar livre, porque tem aí o Criciúma que pode chegar a 44 pontos, por exemplo, e o Flamengo e pode ultrapassar o Fluminense caso ele perca para a equipe do Palmeiras, que é o último confronto, Palmeiras e Fluminense, no domingo, fechando assim o Campeonato Brasileiro. Então, há uma expectativa muito grande para que o Fluminense se livre matematicamente aos trancos e barrancos de rebaixamento já na quarta-feira, ou perdão, na quinta-feira. Na quinta-feira pode ter esse desfecho. Para tanto, ele vai ter que vencer o Cuiabá, que não é nada difícil, né? Já está rebaixado a equipe do Mato Grosso, e esperar que o Flamengo não perca para a equipe do Criciúma, pelo menos empate, mas para o Fluminense é melhor que o Flamengo vença o Criciúma. E o Atlético Paranaense vencendo o Bragantino, aí o Fluminense vai estar livre
de risco de rebaixamento. Mas vamos aguardar aqui para saber o que pode acontecer. A equipe do Juventude tem 42 pontos, venceu a equipe do Grêmio ou do Atlético Mineiro, mas umas chances pequenas, minúsculas ali, minúsculo mesmo aí, do Atlético Mineiro e também do Vasco de rebaixamento, porque tem 44 pontos, mas é uma chance ali, sabe, 0,00000,99% de chance. Então, tá 99% as equipes ali na Série A, né? O Vasco e a equipe do Atlético Mineiro, que tem 44 pontos, também o Grêmio, né? Porque tem uma diferença ali bem considerável para quem está na parte de baixo, né? Esse empate do Grêmio, esse empate do Criciúma, perdão, esse empate do Cruzeiro e o Bragantino ajudou muito o Grêmio, e o empate também do Atlético Paranaense e do Fluminense ajudaram a equipe gaúcha, porque manteve essa distância, ele venceu o São Paulo e abre ali 6 pontos para os seus concorrentes na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, aquele forte abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Curta, comenta, joga esse vídeo em outras plataformas digitais. Um beijo no seu coração.